Olá, estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula 100 para os alunos do segundo ano. Eu sou a professora Daiane. Antes de iniciar a nossa aula, vamos lembrar daquelas dicas importantes para o nosso bem-estar? Lave bem as suas mãos, use a máscara e mantenha a distância. E você já separou os materiais para a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos utilizar o caderno, o lápis, a borracha, o apontador e o lápis de cor. Certo? Tudo pronto então? Pegue o seu caderno e vamos fazer o cabeçalho. Acompanhe lá. Na primeira linha, você vai escrever a data de hoje, em seguida, o seu nome completo e escrever Aula 100, segundo ano, LP, que significa Língua Portuguesa. E nós já voltamos.
Então, lembram o que fizemos na aula passada? Na aula passada fizemos um ditado estourado. Cada bexiga do ditado estourado nos trouxe uma palavra. E dentro dessa palavra tinha uma sílaba: leão, elefante e pomba. No final da aula, deixei um desafio. Lembram do nosso desafio? Conseguiram fazer? O desafio era: escreva uma frase com duas das palavras abaixo: bolinha, brinquedo, diversão e bom. Vocês conseguiram fazer o desafio? Eu fiz o meu desafio. Vamos ver? Bolinha de gude é um bom brinquedo que proporciona diversão. Observe que as palavras que estão em vermelho são as palavras que estavam propostas para o nosso desafio. Vamos continuar então? O que vamos fazer hoje? Hoje eu trouxe uma criança para conversar com vocês. O nome dele é Felipe e ele tem 14 anos. Vamos ver o que o Felipe tem para nos contar? Oi, hoje eu estava lendo meu livro e tinha um monte de regras de brincadeira para fazer bolhas de sabão. Vamos lá separar o material? A gente fazia com 3 copos grandes de água, um copo pequeno de detergente, 2 colheres de açúcar, 2 canudos, ou pode ser também esse palitinho aqui, 2 pedaços de barbante e uma colher. Então, vocês estão vendo essa bacia aqui? É onde eu vou pôr os ingredientes que eu acabei de falar. Esses 3 copos com água. Esse copo aqui com detergente. E o açúcar. Aqui já tá separadinho no pote. E agora a gente vai ter que misturar. Com cuidado. Ó, agora vocês vão usar aqueles outros, o barbante e o canudo. O primeiro... O que você vai fazer agora? Você vai pegar o canudo, não, barbante, e vai amarrar aqui no canudo, bem na ponta do canudo. E o outro barbante você vai, tipo, colocar bem aqui na ponta. E a outra parte do barbante você vai colocar aqui na outra ponta do barbante. Essa é a ideia da brincadeira. Se você montar seu brinquedo e se divertir. Obrigado pelo vídeo. Então, gostaram da brincadeira que o Felipe nos mostrou? O que vocês acham de fazer bolinhas de sabão? Antes de fazer as bolinhas de sabão, nós precisamos seguir algumas instruções que o Felipe nos contou. Então, eu trouxe para vocês agora um texto escrito. Olhem lá. Instrução de montagem bolinhas de sabão. Participantes: crianças e adultos. Fórmula para o líquido: 3 copos grandes com água, 1 copo pequeno de detergente, 2 colheres de sopa de açúcar. Materiais: uma bacia, 2 varetas de madeira ou canudos de plástico, 2 pedaços de barbante grosso, um mais curto e outro mais comprido. Como preparar? 1. Amarre o primeiro barbante nas varetas, formando uma linha reta no alto. 2. Amarre o barbante mais comprido junto aos primeiros nós, formando um U na parte inferior, como mostra o desenho. Então, aqui nós temos o desenho que mostra como montar essa estrutura que depois nós vamos usar para fazer as bolinhas de sabão.
3. Segure as varetas, uma em cada mão. Mergulhe a formação de barbantes no sabão. Retire e brinque com bolas incríveis. Então agora, pegue o seu caderno e vamos registrar. Instrução de montagem, bolinhas de sabão.
Então, lembram que nas últimas aulas vimos que os textos eles têm alguns elementos que caracterizam os gêneros. Agora eu trouxe o texto da instrução de montagem das bolinhas de sabão impresso. E eu vou montando aqui com vocês cada partezinha desse texto para que nós possamos compreender melhor esses elementos. Vamos lá? Qual é o primeiro elemento do texto? O primeiro elemento do texto é o título, certo? Porque sem o título não sabemos do que se trata o texto. Então, o nosso título, instrução de montagem, bolinhas de sabão. Muito bem. Depois, qual era a outra parte do nosso texto? O que vinha em seguida? Eram os participantes. Vamos lá. Participantes. Crianças e adultos. Depois do participantes, o texto nos trouxe os materiais que seriam utilizados. Vamos lá. Materiais. Materiais: uma bacia, 2 varetas de madeira ou canudos de plástico, 2 pedaços de barbante grosso, um mais curto e outro mais comprido. Depois dos materiais, o texto nos trouxe como fazer o líquido. Lembram? Vamos lá. Fórmula para o líquido. Fórmula para o líquido: 3 copos grandes com água, 1 copo pequeno de detergente, 2 colheres de sopa de açúcar. Então, nós já temos o título, os participantes, materiais e a fórmula para o líquido. Em seguida, ele trouxe um modo de preparar. Então, vamos lá. Como preparar? Como preparar? 1. Amarre o primeiro barbante nas varetas, formando uma linha reta no alto. 2. Amarre o barbante mais comprido junto aos primeiros nós, formando um U na parte inferior, como mostra o desenho. Então, aqui o texto nos trouxe imagens que ilustram esta frase número 2, do como preparar. Vamos lá. A primeira imagem trazia as varetas e o barbante. A segunda imagem, olhem lá, as varetas e o barbante menor já amarrado na pontinha de cada vareta. E a terceira imagem mostrava o segundo barbante amarrado ao barbante menor, formando o U. Depois das imagens, o texto nos trouxe mais uma etapa de como preparar. Vamos lá! Número 3. Segure as varetas, uma em cada mão, mergulhe a formação de barbantes no sabão, retire
e brinque com bolas incríveis. O que está faltando nesse texto? O texto foi escrito por alguém. Não fui eu que escrevi o texto. Então, eu preciso colocar a fonte de onde esse texto foi retirado. Fonte: Nastari Ricardo, Brincando com a Turma da Mônica, São Paulo, Editora Senac, São Paulo, 2016. Vamos então agora marcar cada elemento do nosso texto. O primeiro, o título. O título, os participantes, os materiais, a fórmula para o líquido, como preparar, e o último, a fonte do nosso texto. Então, essas são as características do nosso texto Instrução de Montagem de Bolinhas de Sabão. Agora, eu vou marcar aqui no texto algumas palavras de ordem. As palavras de ordem são aquelas palavras que vão dar um direcionamento. Estas palavras de ordem do nosso texto, elas vão nos mostrar os passos de como fazer, certo? Vamos marcar algumas palavras de ordem, então. Olhem lá. Retire é uma palavra de ordem. Segure também é uma palavra de ordem. Mergulhe, uma palavra de ordem. Brinque. E aqui em cima nós temos a palavra amarre, tanto no primeiro passo como no segundo passo. Eu vou grifar a palavra amarre aqui no segundo passo, certo? Então acompanhe lá no slide. Organize na sequência correta. Então, no texto, nós grifamos as palavras de ordem. E agora eu trouxe aqui: retire, brinque, mergulhe, segure e amarre. Você vai pegar o seu caderno e vai escrever as palavras na ordem que ela aparece no texto.
Vamos ver se você conseguiu colocar na sequência correta as palavras de ordem do nosso texto? Qual foi a primeira palavra? Amarre, né? A primeira palavra era amarre. Amarre os barbantes. Vamos lá. A segunda palavra. Segure, de segurar as varetas. Terceira palavra, mergulhe. O texto nos dizia que nós tínhamos que mergulhar o barbante no líquido para formar as bolinhas de sabão. Em seguida, retire. Retirar o barbante de dentro do líquido. E depois brinque, para formar bolas de sabão muito divertidas, certo? Agora eu vou dar um tempinho para você conferir aí no caderno se você conseguiu colocar as palavras de ordem na sequência correta e já volto.
Então, hoje fizemos a leitura de uma instrução de montagem e na aula passada nós trabalhamos a regra de jogo, lembram? Eu trouxe aqui um quadro para compararmos os dois textos, mas nós vamos comparar hoje a regra de jogo das bolinhas de gude com o vídeo da instrução de montagem bolinhas de sabão que o Felipe nos apresentou. Vamos lá! Texto 1, texto escrito, regra de jogo bolinhas de gude. Então nós vamos marcar as informações que são coerentes a esse texto nesta coluna. E texto 2, vídeo instrução de montagem bolinhas de sabão, que é o vídeo do Felipe. Então nós vamos marcar nesta coluna. Vamos lá. Primeira característica, o título. O texto 1 tem título? Sim, né? Regra de jogo, bolinhas de gude. E o texto 2? Ele também tem título. Vídeo, instrução de montagem, bolinhas de sabão. Então, os dois textos têm o título. Feito para crianças e adultos. A regra do jogo bolinhas de gude foi feita para todas as idades. Então, vamos marcar. As bolinhas de sabão. As bolinhas de sabão também podem ser feitas por qualquer um, independente da idade. Então, feito para crianças e adultos. Palavras
escritas. Qual dos textos traziam palavras escritas? O texto 1 ou o texto 2? A regra de jogo trouxe palavras escritas. O vídeo do Felipe tinha palavras escritas? Não tinham palavras escritas no vídeo do Felipe. Apenas vídeo e áudio. O texto 1 trouxe vídeo? A regra de jogo Bolinhas de Gude foi apresentada através de vídeo? Não. E o vídeo do Felipe? Vídeo instrução de montagem bolinhas de sabão. Trazia vídeo e áudio. Então vamos marcar esta coluna. E qual dos textos tinha a finalidade de ensinar? O texto 1 tinha a finalidade de ensinar? Sim, Bolinhas de Gude, a regra de jogo Bolinhas de Gude tinha a finalidade de ensinar. E a instrução de montagem Bolinhas de Sabão também tinha a finalidade de nos ensinar. E é claro, depois que nós aprendemos, eles também nos proporcionam muita diversão. Então agora vamos fazer as nossas bolinhas de sabão. Eu trouxe aqui os materiais da nossa instrução de montagem. As varetas, o barbante, já cortei o barbante menor e o outro pedaço de barbante um pouco maior. Vamos lá. Primeiro, amarrar o barbante menor nas varetas. Vamos dar aqui um nozinho nesta ponta. E amarrar a outra pontinha na outra vareta. Vejam lá. O pedaço maior temos que amarrar no barbante menor. Vamos amarrar o pedaço maior no barbante menor. E na instrução de montagem dizia que ele tinha que estar no formato do U. Então, olha lá como ficou. E agora eu trouxe aqui já pronto o nosso líquido. Lembrando que este líquido, apesar de conter açúcar, você não pode ingerir. De forma alguma você pode tomar esse líquido, certo? Então vamos mergulhar o nosso barbante no líquido para ver se conseguimos fazer as bolinhas de sabão. Então vamos lá. Mergulhei o barbante no líquido e vamos tentar fazer a nossa bolinha de sabão. Olhem lá, olhem que lindo! Vamos fazer mais algumas. Vamos puxar devagar e tentar fazer a nossa bolinha de sabão. Olhem lá. Vamos mais uma vez. Vamos levantar bem devagar nosso barbante do líquido. Tentar fazer nossas bolinhas de sabão. Olhem lá.
E agora você pode tentar fazer aí na sua casa. Gostaram? Então, e depois que você terminar a sua brincadeira, o líquido que sobrou você pode guardar numa garrafa descartável para poder usar no outro dia ou quando você for brincar. E assim você não vai desperdiçar todo esse material. Gostaram da aula de hoje? Encerramos por aqui. Fiquem bem, cuidem-se e até a nossa próxima aula.